Olá para todos e para todas. Vamos aqui travar uma pequena conversa em torno das questões ligadas às figuras de linguagem, né? Faremos um passeio rápido sobre algumas figuras para que vocês tenham a noção aí de como funcionam, né? A primeira questão que a gente vai falar sobre essas questões da linguagem é a relação entre denotação e conotação, né? Relembrando para todos que a diferença de um conceito para o outro, né? Quando nós falamos de denotação, nós falamos de uma certa forma daquelas palavras que estão com sua significação restrita e presa ao dicionário, ou seja, é uma significação seca, né? Já as palavras, quando nós trabalhamos do ponto de vista conotativo, nós estamos trabalhando com a palavra do ponto de vista da sua significação ampla, bem aberta, ok? Né? Quando a gente trabalha aí a questão de denotação e conotação, a gente tem que ter sempre clara essa ideia de que a palavra denotativa ela tem o seu sentido preso ao dicionário, né? E do ponto de vista conotativo ela fica solta, ela é ampliada, ela é mais criativa, ela é mais rica e expressiva, ok? Então, cuidado, que as palavras elas podem apresentar esses dois elementos aí pra gente, ok? Então vamos lá. E o que são figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem são estratégias, né, literárias que um escritor pode aplicar em determinado texto com o objetivo de fazer um efeito determinado, né? O que é isso? Na verdade, as figuras de linguagem, gente, são os elementos que dão riqueza e brilho aos textos. Os escritores não ficam pensando se vão usar uma metáfora aqui, ou uma metonímia ali, ou não, eles vão utilizando. Eles não pegam essas questões assim amarradas como se fosse um elemento basicamente fechado, obrigatório. Não, eu tenho que usar isto aqui, eu tenho que usar isto acolá. Não, as coisas vão surgindo nos textos. É claro que quando há a intenção, todo escritor, quando tem um texto na sua frente, ele intencionalmente pode querer usar uma determinada figura, uma ironia, por exemplo. Por exemplo, Machado de Assis era mestre no fato de ironizar as questões que apareciam. Tá legal? Vamos ver algumas figuras aqui para que vocês possam perceber. Aqui, o primeiro, nós temos aqui aquele que a gente conhece como pleonasmo, né? Que é chamado de vicioso ou literário. Nós temos aí os pleonasmos que são chamados de viciosos, que são aqueles de entrei para dentro, subi para cima, desci para baixo, mas nós temos os pleonasmos que são o quê? Literários, né? Aqueles que são marcados, né? Que dão um tom mais forte. Vejam aqui, por exemplo, vocês têm aí os quadrinhos, mas tem aqui, olha só essa do Gonçalves Dias, morrerás, morte vil na mão de um forte. Quer dizer, obviamente que quem morre vai estar morto, né? Mas isso é para a ideia de reforçar. Agora, observem só aqui um quadrinho também divertido. O que é? Um monte de político ladrão brincando em serviço. Pleonasmo? Quer dizer, ou seja, né, a ideia aqui do quadrinho ter graça somente acontecerá se você dominar a questão do pleonasmo. Seguindo aqui, nós temos uma outra figura de linguagem chamada prosopopeia, personificação ou animismo, né? Aqui nós estamos diante daquilo que a gente chama de atribuir qualidades, na verdade, qualidades e sentimentos, né, humanos a seres irracionais e inanimados. Vejam aqui, temos um exemplo de uma canção famosíssima do João Bosco do Aldir Blanc, chamado Bêbado Equilibrista, né, em que diz: a lua pedia a cada estrela fia um brilho de aluguel. Vejam uma figura aí, a forma de se animar, né, a lua como se for humano. Seguindo aqui, nós temos um eufemismo. Quer dizer, os eufemismos, gente, a gente vai conhecer, vai trabalhar os eufemismos quando a gente quer diminuir a potência de alguma informação, né? Para evitar alguma coisa desagradável, evitar alguma coisa chocante. Por exemplo, não é muito legal você dizer assim, fulano de tal morreu. Não, seria mais prático dizer, subiu no telhado, foi descansar, foi para junto de Deus. Essas expressões, assim é que a gente chama de eufemismo. Tá legal? Vejam aí nesse quadrinho também abaixo, temos outro exemplo, e
Querida, estou redemitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Né? Vejam que aí é a ideia de eufemismo para não dizer que está desempregado. Né? E o que seria uma onomatopeia? Onomatopeia, gente, basicamente, seria imitar sons, ruídos, gritos, né? A gente faz isso à beça, né? A gente fala assim, para com esse blá blá blá, ou a gente fala com criança, lá vem o bibi, lá vem o uau uau, né? O bibi para indicar carro, o uau uau para indicar cachorro. A gente usa essas onomatopeias o tempo inteiro, tentando imitar, ok? O que é a antítese, né? A antítese seria aquela figura de linguagem que trabalha com a junção de ideias opostas, ok? Tentando criar um determinado efeito. O que são ideias opostas? Morte e vida, branco, preto, dia, noite. Isso tudo são ideias que a gente trabalha como ideias opostas. Olha aqui como isso acontece no texto. Não existiria som se não fosse o silêncio. Olha aí antes de dizer, som e silêncio. Não existiria luz se não fosse a escuridão. Né? Ou seja, luz e escuridão. Aí embaixo tem uma capa de jornal também. Polícia manda para o inferno 2 vagabundos da chácara do céu. Né? Quer dizer, observem aí o trocadilho, né, do jornal com a questão aí de inferno e chácara do céu. A metáfora, meus amigos, ela por si só é uma das figuras mais fundamentais da literatura e do grau de literariedade. Por quê? Porque a metáfora, ela trabalha basicamente quando a gente utiliza palavras ou expressões, né, em lugares diferentes, né, sem que haja uma relação real, né, entre as palavras. Por exemplo, quando a gente fala de Iracema, por exemplo, Iracema é a virgem dos lábios de mel. A princípio, né, a gente vai pensar assim, poxa, mas quem é que tem lábio de mel? Isso é possível, isso não é possível. Né? A metáfora ela vai trabalhar com essa, por exemplo, a gente diz assim, aquele menino, Carlinhos é um trator. Carlos Trator está chegando. Olha só, trator, ninguém é um trator. Mas a gente pega a ideia do menino Carlinhos, por exemplo, e associa ao trator, que é um elemento que a gente sabe que tem força. Daí a ideia de trator, né, de força. Ok? Então a metáfora vai trabalhar com isso. A gente só tem que tomar cuidado que algumas metáforas elas se cristalizam, aí elas já passam a ser catacrese. Como, por exemplo, aqui, pé de alface, perna da mesa, braço da cadeira, né? Isso tudo são catacreses. Olha aqui em exemplos aqui de metáfora, por exemplo, nós temos, meu pensamento é um rio subterrâneo. Ou seja, né, a metáfora é a transferência de um significado de um termo para outro, né, para trazer as semelhanças. Olha só, Brasília é uma estrela espatifada. Perdão. Ok? Aqui a gente trabalha com a catacrese mais objetivamente. Né? A catacrese o que é? A catacrese é uma metáfora que já perdeu o seu brilho. A gente usa naturalmente, o bico do bule está sujo, a batata da minha perna ficou dolorida, né? Ela sentiu uma dor no pé da barriga, e assim sucessivamente. Quando a gente fala de comparação, né, a comparação a gente trabalha com dois termos, né, que se aproximam. Vejam aqui, esse quadrinho está pequenininho, mas acho que dá para a gente ler. Né? A corda... o governo está que nem marido traído. Quando vai saber, já é metástase. Né? Aqui observem a questão aqui do marido traído aqui, né? Da comparação do governo com o marido traído. Isso é uma comparação. A metáfora traz as comparações não subliminares, mas já dentro do texto. Tá legal? A comparação aqui ela fica explícita. Né? Na metáfora não. Na metáfora você não traz os elementos comparados, por exemplo. Tá legal? E a ironia é um instrumento dos mais delicados de ser utilizados, porque ela pode ser de mau gosto
ou pode ser muito inteligente. Uma ironia de bom gosto, ela é bem bacana, né? Por quê? Você diz o contrário daquilo que você pensa. Observem aqui, nós temos dois exemplos. Não diga, meu amor, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. Quer dizer, 3 burra como uma porta, isso é de uma ironia, de uma indelicadeza gigantesca. Aí do outro lado nós temos aqui um outro quadrinho, Moisés para de sacanear. Por quê? Moisés tirou o rio, abriu o rio, isso é uma ironia aí com a questão bíblica, né? Seguindo aqui, ó, às vezes sinto que tenho o pior trabalho do mundo. Sim, sim, a escova de dente falando para o papel higiênico. Imaginem a situação, né? Não preciso nem comentar. E a hipérbole, gente? A hipérbole é a figura do exagero, né? A hipérbole é a figura que trabalha com os elementos exageradamente. Está muito calor, os jogadores estão morrendo de sede no campo. A gente costuma usar metáforas do tipo: estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou te esperando há 5.000 horas, você demorou dias para descobrir isso. Quer dizer, a hipérbole é o exagero, né? Vai ser muito usado no romantismo, vocês vão observar. A gradação, aqui a gente vai observar, a gradação, gente, ela pode acontecer, né? Quando você expõe ideias em ordem crescente ou decrescente. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. O trigo nasceu, cresceu, espinhou, amadureceu, colheu-se, mediu-se. Quer dizer, a gradação ela vai trabalhar tanto aumentando quanto diminuindo, ok? A sinestesia, né? A sinestesia traz para a gente, ela é uma figura de estilo, né, que vai misturar o quê? Os planos sensoriais, ou seja, visão, audição, olfato, paladar. Como é que isso vai acontecer dentro do texto? Por exemplo, o brilho macio do cetim. Vejam, misturei visão e tato. O doce afago materno, paladar e tato. Verde azedo, visão e paladar. Aroma gritante, olfato e audição. Ou seja, a sinestesia vai ser muito usado dessa forma. Ok? Por esse momento, ficamos por aqui. Logo trarei a segunda parte das figuras de linguagem.